A história de Paulo, também conhecido como Saulo de Tarso, é uma das mais fascinantes e transformadoras da Bíblia. Ele é uma figura central no Novo Testamento, especialmente nos Atos dos Apóstolos e em suas próprias epístolas, cartas. Abaixo está um resumo completo de sua história. A vida de Paulo antes da conversão, origem e formação. Paulo nasceu em Tarso, na Cilícia, Atos 22:3, uma cidade importante do Império Romano. Ele era judeu da tribo de Benjamim, Filipenses 3:5, e recebeu o nome hebraico de Saulo. Era um cidadão romano por nascimento, Atos 22:28, o que lhe conferia direitos e privilégios especiais. Foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, um renomado mestre da lei judaica, Atos 22:3. Ele se tornou um fariseu zeloso, profundamente dedicado à tradição judaica, perseguidor dos cristãos. Inicialmente, Paulo era um ferrenho opositor dos seguidores de Jesus. Ele acreditava que o cristianismo era uma heresia e uma ameaça à fé judaica. Ele participou do apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, Atos 7:58-8:1. Paulo perseguia os cristãos, prendendo homens e mulheres e levando-os para Jerusalém para serem julgados, Atos 8:3. No Div 1:2, a conversão de Paulo, encontro com Jesus no caminho de Damasco. Enquanto viajava para Damasco com o objetivo de prender cristãos, Paulo teve um encontro sobrenatural com Jesus ressuscitado. Uma luz brilhante do céu o cegou e ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:3-5. Jesus identificou-se como o Senhor e ordenou que Paulo fosse para Damasco, onde receberia instruções, batismo e mudança de vida. Em Damasco, Paulo foi curado da cegueira por Ananias, um discípulo de Jesus, e foi batizado. Atos 9:17-19. Ele imediatamente começou a pregar sobre Jesus nas sinagogas, causando espanto a todos que conheciam sua reputação como perseguidor. Atos 9:20-22. O ministério de Paulo, preparação e primeiras viagens. Após sua conversão, Paulo passou um tempo em Damasco e na Arábia, Gálatas 1:17, provavelmente em preparação espiritual. Ele retornou a Jerusalém, onde inicialmente foi recebido com desconfiança pelos cristãos, mas Barnabé o apresentou aos apóstolos. Atos 9:26-27. Paulo pregou corajosamente em Jerusalém, mas devido a ameaças contra sua vida, foi enviado para Tarso. Atos 9:28-30. As viagens missionárias. Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias, levando o evangelho aos gentios, não judeus, e estabelecendo igrejas em várias cidades do Império Romano. Primeira viagem missionária, Atos 13:14. Com Barnabé, Paulo pregou em Chipre e na Ásia Menor, atual Turquia, enfrentando oposição e perseguição. Segunda viagem missionária, Atos 15, 36, 18, 22. Paulo viajou com Silas, pregando na Grécia, incluindo cidades como Filipos, Tessalônica e Corinto. Terceira viagem missionária, Atos 18, 23, 21, 16. Paulo fortaleceu as igrejas existentes e pregou em Éfeso, onde realizou milagres e enfrentou forte oposição, enfrentando perseguições e dificuldades. Paulo sofreu inúmeras perseguições, prisões, açoites e até apedrejamentos por causa de sua fé, segundo Coríntios 11, 23, 28. Ele enfrentou oposição de judeus, gentios e até falsos cristãos, mas permaneceu firme em sua missão. A defesa da fé e a teologia de Paulo. Paulo foi um grande defensor da salvação pela graça, através da fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei, Efésios 2, 8, 9. Ele escreveu várias epístolas, cartas, para as igrejas que fundou, abordando questões teológicas, éticas e práticas. Essas cartas incluem Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses,
1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. A prisão e o martírio de Paulo, prisão em Jerusalém e Cesareia. Durante uma visita a Jerusalém, Paulo foi preso após ser acusado de profanar o templo. Atos 21, 27 e 36. Ele foi mantido em custódia em Cesareia por 2 anos, onde se defendeu perante governadores romanos como Félix e Festo, e até perante o rei Agripa. Atos 24, 26. Viagem a Roma. Como cidadão romano, Paulo apelou para César e foi enviado a Roma para ser julgado. Atos 25, 11, 12. Durante a viagem, ele enfrentou um naufrágio, mas todos a bordo foram salvos. Atos 27. Em Roma, Paulo foi colocado em prisão domiciliar, onde continuou a pregar o Evangelho. Atos 28, 16, 31. Morte. A Bíblia não relata explicitamente a morte de Paulo, mas a tradição cristã afirma que ele foi decapitado em Roma durante a perseguição do imperador Nero por volta de 67 d.C. Legado de Paulo. Paulo é considerado um dos maiores missionários e teólogos da história cristã. Suas cartas formam uma parte significativa do Novo Testamento e continuam a influenciar a teologia e a prática cristãs. Sua vida é um testemunho do poder transformador do Evangelho e da graça de Deus. Essa é a história completa de Paulo, um homem que passou de perseguidor a perseguido, dedicando sua vida a espalhar a mensagem de Jesus Cristo. Amém.